as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos Verdades Ocultas da Bíblia. Estamos aqui com o filósofo André Martins, ele está no podcast do Cauê Santos. Então, ó, já te digo, se inscreva no canal do Cauê, né? Beleza? No oficial, Cauê Santos oficial lá no podcast. Se inscreva também no canal Cortes Cauê Santos Oficial, que é o canal de cortes do podcast. E te digo, assista esta entrevista completa do filósofo André Martins. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui muito séria para vocês. Este corte é excelente, excelente. Quero te fazer uma pergunta séria. Para você, seja ateu, agnóstico, cristão, na real, Deus existe? Para você, Deus existe algo fora do universo que você possa, ou no universo, que você possa chamar de Deus? Esquece a concepção de qualquer religião. Você acredita em uma força superior? Se você acredita, então coloca aí, Deus existe. Se você não acredita, em hipótese alguma, se você não acredita, coloca aí, Deus não existe. Coloca aí. Olha, quero dizer uma coisa. Para você que é iniciado, rapaz, esse vídeo é importantíssimo. Então você que é maçom, Rosa Cruz, seja qual for sua ordem, você precisa assistir a este corte, quiçá assistir a entrevista inteira do filósofo André Martins. Você vai entender o que ele está dizendo. Você vai entender o que eu estou querendo falar para você também. Se liga, eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí, beleza? Quer assistir o corte inteiro na íntegra? Vai lá no canal do Cauê Santos, vai lá no canal de corte, assiste a entrevista, assiste os cortes da entrevista. Vamos lá então? Rapaz, negócio aqui, se liga no papo que vai rolar aqui, hein? Se liga no papo que vai rolar aqui. Vambora. Você diria que hoje ainda o conceito de Deus ainda é importante para a sociedade nesse sentido? Pô, ótima questão. O que me veio à mente ouvindo a questão, né? Presta atenção. Primeiro, assim, quando eu pergunto, digamos, se alguém me perguntar, você acredita em Deus? Aí, como filósofo, como eu mesmo, mas sendo um filósofo, naturalmente, eu pergunto assim, o que você entende por acredita e o que você entende por Deus? Porque normalmente, quando se faz a pergunta, já se tem Deus é tal definição. Aí você acredita nessa definição? Então, é como se fosse assim, ó, Deus existe, aí você acredita que ele existe ou não acredita? Mas se você pergunta, você acredita em Deus? Começa com acreditar. Aí eu já vou começar com uma diferença conceitual que eu acho interessante, que eu penso assim, proponho, que é entre acreditar e ter fé. Aí tudo bem que para as religiões, né, a fé e a crença meio que se confundem. Mas se a gente pensar na etimologia, no significado da palavra, crença vem de crédito, tem uma origem comercial. Então você dá crédito àquilo que você não acredita tanto assim. Quer dizer, interessante isso. Né? Então é assim, eu dou crédito. Você acredita? Quer dizer, eu acho meio estranho que exista, mas você dá crédito de que existe? Né? É um pouco assim, digamos, eu confio em você, por isso eu te dou crédito. Mas quer dizer que eu não confio tanto assim, porque eu dou o crédito, mas tem que assinar o papel, ou fica a palavra dada. Então o crédito é uma troca comercial, um aceite comercial, que eu dou crédito para uma ideia ou para alguém. Sim. Enquanto que fé vem de fidos, que significa confiança. Então a confiança, qual é a confiança mais verdadeira? É uma confiança interna. Então você confia, explica por quê. Tudo bem, eu posso encontrar, né, motivos para confiar, mas às vezes eu nem tenho clareza. Por quê? Porque a confiança é um sentimento interno. Então, quando pergunta, você acredita, já tem uma questão aí,
que é assim, você dá crédito para isso, ou essa ideia, ou a existência, deixe ser pré-definido de tal maneira. Bom, e aí vem a segunda parte, Deus. Aí Deus, theo, em grego, é uma palavra que era utilizada no sentido não do monoteísmo, era utilizada no sentido do politeísmo. Só que mesmo nesse sentido do politeísmo, theo, então era um Deus, uma divindade, essa ideia de divindade vinha do quê? De uma experiência psicológica na relação com as outras pessoas e com a natureza. Sim. Então Era uma forma de tentar explicar ali. de tentar explicar e, sobretudo, de sentir. Sentir o quê? Que tem algo para além de mim. Algo maior do que o ser humano, do que o indivíduo. Algo que eu não controlo e que nunca vou controlar, né? Então, quando se tem as religiões monoteístas, que não são só as ocidentais, né? Enfim, então, sejam os monoteístas, sejam as politeístas. Então, quando se fala de Deus, na verdade, está se falando assim, você dá crédito para a existência externa de uma certa concepção de uma força maior, de um poder maior. É isso que está se perguntando. Só que as pessoas não, em geral, elas estão pensando, em geral, no Deus cristão. Sim, enfim, exato. né? Então já é uma pergunta muito específica, assim, e aí fica estranho, né? Pensar assim, tá bom, digamos, eu acredito que o Deus cristão exista. Isso quer dizer o quê? Que antes de Cristo, ou antes da Torá judaica, ou outras culturas, outros povos, eles estavam ignorando a existência do Deus que realmente existe? Então fica estranho. Quando a gente vê o significado da palavra Deus, aí a gente entende o quê? Que é essa força que ultrapassa a força do ser humano. Tá entendendo aqui? Você está entendendo até aqui? Olha que interessante. Uma das playlists mais assistidas aqui do canal e que lá atrás, há 2 anos atrás, mais trouxeram pessoas, ou seja, pessoas assistiam a estes vídeos que estão nesta playlist, assistiam os outros vídeos do VOB e se inscreviam no canal. Tá bom? Qual era, professor? Esta playlist aqui. A playlist chamada Deus. Exatamente. Aí olha aqui logo o segundo vídeo. Olha o segundo vídeo da playlist. O Deus cristão não existe. Só você assistindo para você entender o que eu estou expondo ali. O Deus cristão não existe. Você acabou de ouvir o filósofo? Você ouviu o filósofo ali? Olha aqui, ó. Olha ali que eu já estava tratando no VOB há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Vamos continuar. Então a gente pode entender que o ser humano é uma parte desse todo. Não necessariamente é um Deus onipotente, onisciente, não sei o que ele quer o nosso bem e ele é bom. Não necessariamente é esse Deus. Então, vamos pensar os termos que você usou. Onipotente, onisciente, que quer o nosso bem, né? Dá para pensar isso sem ser com uma figura de um Deus à imagem e semelhança do homem. Porque quando a gente pensa um Deus onipotente, onisciente, e que quer o nosso bem, a imagem que a gente tem em mente, consciente ou inconscientemente, e historicamente sempre foi assim, é uma figura paterna. Então é o Deus Pai, né? Que no cristianismo é chamado assim. Mas mesmo que não seja chamado assim, é uma imagem paterna, que é também, infelizmente, uma imagem o quê? Do imperador, do rei, ou seja, de alguém que tem poder sobre as pessoas. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Olha aqui, ó. Um dos vídeos da nossa playlist Deus. Olha ali o título. Terceiro vídeo ali, ó. Deus e a crise de ausência paterna. Olha o que eu coloquei na thumb. Você quer um Deus paizão? Não terá. Olha aqui, ó. Há 2 anos atrás, no Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos lá. Vamos continuar. Tá entendendo? Vambora. Um poder de vida e morte, que pode ser muito bom, favorecer, mas quer alguma coisa em troca, tanto que tem essa imagem, né, de que Deus pune, Deus castiga. Então fica muito claro que é uma projeção humana. Total. Né, nessa figura. Mas o que tem nesses itens onipotente, onisciente, onipresente e que quer o nosso bem, que está na origem dessa projeção na figura humana?
a própria existência, a natureza, o cosmos, etc. Em que sentido? Onipresente. Ué, a substância que constitui o universo, ela é onipresente. Onisciente. Se a gente pensa, e se as moléculas, por exemplo, a neurociência mostra isso hoje, se elas têm uma intencionalidade, o vírus se propaga, as moléculas fagocitam, ou seja, tem sempre uma escolha. O Guilherme Brockton estava te falando, que é um neurocientista que trabalha comigo, a gente vai até propor um curso agora, ele vai justamente explorar esse ponto, assim, mostrando o quanto que existe uma inteligência, digamos, orgânica ou da natureza, que não tem nenhuma relação com a consciência dessa própria inteligência, que é nesse sentido de uma seletividade que busca a melhor solução para a sobrevivência ou para a expansão. Então, a gente pode dizer sobre a onisciência, voltando para essa ideia desse Deus como o todo. Como o todo. Um outro vídeo aqui que eu trabalhei com vocês. Primeiro vídeo da playlist. O Deus Oculto. Aí é o título: Você não vai encontrar Deus. Entendeu? Tá ali, ó. Primeiro vídeo da playlist. Você não vai encontrar Deus. Aí olha o que eu coloco na thumb: o Deus Oculto. Então olha só, hein? Vambora. Vai pegando a senha. Vai pegando a senha. Se você chegou até aqui nesse vídeo e você está entendendo claramente a explicação do filósofo André Martins, e você já sabe a direção que você vai ter ali na playlist, se você está entendendo tudo, digita aí: eu peguei a senha. Pegou a senha? Então bota aí, ó: eu peguei a senha. Vambora. Vambora. Que ele é onisciente porque tem pensamento em tudo. Inclusive na matéria inorgânica, que o pensamento se confunde justamente com o quê? Com esse movimento e essa seletividade de encontrar soluções para as situações concretas das interações entre as partes desse todo. Então, a gente já viu: onipresença, onisciência. Onipotência, pelo mesmo motivo, né? É a potência que constitui tudo, é a própria potência da vida, em geral. E que quer o nosso bem. Aí fica mais interessante ainda pensar. Por quê? Porque o que é, digamos assim, 90% do nosso sofrimento, eu vou colocar, e 10% do nosso sofrimento, pensando assim, vamos pegar 100% do nosso sofrimento. Eu diria assim, 10% é quando a gente é contrariado. Com razão ou sem razão. A gente sente dor. Sim. 90% é sofrer porque a gente acha que foi injusto, ou que foi justo, mas que não era para ter sido, ou porque que eu mereci, porque que eu fiz isso, a culpa é minha, a culpa é do outro. Ou seja, é tudo uma série de ideias que a gente pode chamar de inadequadas nesse sentido, que são ideias de que o que existe na imanência, no real, o que está acontecendo, não deveria acontecer. Sim. Então a gente sofre pela dor. A dor já é um sofrimento, ok, mas em geral a gente dobra a aposta do sofrimento porque a gente não interpreta ou não aceita a dor como assim, bom, ok, eu vou ser mais prudente da próxima vez, eu vou tentar entender por que eu tive aquela dor, ou se essa contrariedade assim, é muito mais, gera um sofrimento muito mais psicológico ou não. Sim. Dando exemplos, né? Uma dor de uma perda. É normal, para não ter uma dor de perda, a gente tem que ter zero desapego, zero apego, tem que ter uma indiferença que também tira o colorido da vida e tira, enfim, o amor, etc. Né? Então, uma perda é normal que gere sofrimento, que gere dor. Mas, em geral, o que as pessoas espontaneamente fazem? Justamente porque a dor dói, né? É desagradável, elas querem não ter aquela dor. Mas é impossível não ter contrariedade. E mais ainda, é totalmente impossível, as pessoas sabem, mas mesmo assim embarcam nisso. Não era para eu ter tido. Aí ferrou completamente, porque não tem como o tempo voltar. Exato. Né?
E aí fica um monte de técnicas e teorias assim, não, mas aí você vai ressignificar. Tá, mas como assim ressignificar mentalmente e afetivamente? Ou seja, a parte psicológica, a tendência é que ela agrave. E aí essa ideia desse Deus, digamos, a imagem e semelhança do homem, né? Então, mas isso que eu homem... ia perguntar, o que isso que você acabou de falar tem a ver com o Deus bom? Então, vou chegar lá. Então, quando a gente tem a ideia do Deus bom, isso piora a situação. Por quê? Porque a pessoa vai pensar, pô, Deus é bom, haja escrever certo por linhas tortas, haja linha torta para escrever certo. Então a maioria das pessoas vai se revoltar com Deus, não vai entender, ou seja, vai agravar o sofrimento tentando entender por que de acho existiria esse Deus humano, não humano, né, superpoderoso, mas ao modo, a imagem e semelhança do homem, né, e que estaria fazendo isso comigo. Uhum. Bom, então esse Deus bom, que quer o nosso bem, as pessoas vão entrar em muito conflito psicológico, tentando entender por que, se ele é bom e quer o meu bem, por que dá tanta coisa errada, por que eu planejo tanta coisa e não consigo, por que eu tenho tanta aspiração, etc., por que aconteceu isso na minha vida, desde coisas que simplesmente não aconteceu como eu idealizei ou planejei, etc., e aí eu não quero migalhas, não quero mais, até coisas realmente, ao acaso, catastróficas. Você acha que então, no caso, acreditar nesse Deus que é necessariamente bom por você ter frustrações ao longo da sua vida, né? Ah, eu não mereço isso, aquilo, Deus é bom, ele deveria me dar o bem, sei lá. Isso causa mais frustração do que, isso. no caso, um bem-estar? É isso aí, é isso aí. E aí o que eu vejo de positivo, mas vem junto com o negativo, é a resiliência, né? Então a pessoa, se ela tiver, que ela vai falar essa fé, né? Que eu estou chamando de crença. Meio que ok, que apoia, indiretamente acaba reforçando uma confiança, né, um apoio para essa confiança, aí a pessoa vai lá, sei lá, a gente vê assim, o jogador de futebol que se lesionou, ficou um ano fora, todo mundo achava que ele não voltava mais, aí ele volta e é campeão, e é eleito o melhor jogador, goleador, tal, aí ele vai lá e fala, né, a fé em Deus, aqui, enfim. Tá, deve ter tido um monte de outros que teve fé em Deus, que não conseguiram, nada. E que pensou assim, mas é porque eu não tive o bastante. Então, tem sempre esse jogo de uma promessa, quem conseguiu, nossa, ele realmente teve fé, e os outros tantos que não conseguiram vão colocar por conta da culpa própria. Não, eu não tive fé. E aí vão pensar, pô, mas eu tive, ou não tive, vai ficar nesse conflito. Mas você acha que no fim esses daí que não conseguiram recuperar da lesão depois, por acreditar em Deus, eles não vão ter mais felicidade, entre aspas, na vida, assim, um bem-estar subjetivo melhor? Então, mesmo não superando essa frustração? Então, se ele utilizar essa crença para pensar assim, Deus sabe o que faz, eu não me recuperei da lesão, mas agora eu tenho outras oportunidades, eu aprendi uma lição, deixei de ter a soberba que eu tinha, tá? Maravilha. Mas você vê que é tudo... É um jogo mental. É um jogo mental, entende? Alguns vão conseguir tirar proveito desse jogo mental e outros tantos, e não são poucos, vão ficar arrasados e em conflito e tentando resolver essas contradições mentais dessa narrativa. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que esse Deus é meio que uma criação do humano. Então, Spinoza, que é o autor lá do século XVII, que eu considero assim, o autor mais contemporâneo que existe, ele vai ter essa frase, que eu mencionei, inclusive. Esse Deus, ele é criado à imagem e semelhança do homem, não o contrário. É pensado como uma figura paterna projetada como um protetor e tudo mais, que pode simbolicamente, imaginariamente, ter benefícios, só que vai ter também, inevitavelmente, malefícios. E aí o Deus bom, voltando para o ponto, né? O Deus bom nesse sentido dessa imagem, dessa força da natureza, desse poder superior da própria natureza. Muito bom corte, excelente corte. Meu amigo. E esse bem, professor, da natureza, do universo que ele não falou, vai lá na entrevista e assiste a parte do corte em que ele fala de você estar, vamos dizer assim, em meus termos, alinhado com o tempo presente. Com esse aqui, com esse agora. É um assunto para você se aprofundar. E aí, pegou a senha? Espero que vocês tenham pego a senha. Mas e aí? Você, de fato,
acredita, entendeu agora melhor? Acredita em um Deus ou não? Não acredito em um Deus. Bota aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber a sua sincera opinião. Justifica aí por que você não acredita. Bota aí por causa da desgraça do mundo, não sei. Bota aí por causa da... Bota aí nos comentários. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, calma, calma. Não arruma briga comigo, não. Calma, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico. Se você não crê, não acredita em um Deus, em um todo, em uma única substância que fez tudo isso aqui acontecer, tá tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat